Para quem está assistindo agora essa gravação, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos receber aqui juntos a sessão 5 do capítulo 2 do livro Texto de um Curso em Milagres, a função do trabalhador de milagres. E como sempre, vamos só lembrar da nossa meta. Essa é a nossa única escolha aqui agora. Não há outra escolha, às vezes parece que tem, né? Mas graças a Deus, o propósito é a nossa única escolha, então vamos juntos aqui entregar esse instante ao Espírito Santo e permitir que ele fale através de nós, como diz a lição de hoje, que o Espírito Santo olhe, né, através de nós e traduza, é, do jeito que só ele realmente sabe como. Então, vamos lá. A função do trabalhador de milagres. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. Vou repetir. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. Que tem um ponto que eu sinto que é bem simples, como todo o curso, e que é bem importante, que é sobre o milagre mesmo. Não tem milagres no medo, né? Milagres são vistos na luz. Essa é uma lição de um curso em milagres. E o medo, ele bloqueia, né? Ele é uma interferência no caminho. Ele bloqueia o caminho do milagre. Então, se eu sinto muito medo, se eu estou no medo, eu claramente preciso escolher de novo. E o ego geralmente interpreta isso como algo muito difícil e injusto. Por muitas vezes eu experimentei dessa forma. Eu ficava muito brava com Jesus, sabe? Ficava muito revoltada quando eu estava sentindo muito medo e eu era lembrada disso, né? De que milagres são vistos na luz. Parecia difícil, sabe? Incoerente, é, sacrifício. Parecia impossível. Como que eu vou ver milagres na luz se eu estou cega? Se eu estou cego para a verdade? E por isso que esse curso é um curso muito prático, ele não é nada teórico, né? E aos poucos, a gente vai desistindo de ficar muito bravo e a gente começa a perguntar mesmo para Jesus como é que funciona, assim, como é que faz para eu
dar um passo aqui em direção a essa luz, se parece impossível, se o caos parece muito real. E, e eu preciso dar um passo em direção a essa luz. É possível dar um passo em direção à luz, mesmo quando a gente está acreditando muito que a gente está na escuridão. E eu sinto que de forma prática, bem prática, pelo menos compartilhando aqui, né, o que parece ser minha experiência. O passo que me salva é a comunicação, é ir em direção à comunicação. Pensa que quando um curso em milagres chegou para você, chegou junto uma mochila nova, cheia de ferramentas, bem novas e bem diferentes. E a comunicação é uma dessas ferramentas bem poderosas. E ir em direção à comunicação, o movimento de ir em direção à comunicação é o primeiro passinho que a gente dá para clarear, né? Começar a respirar um pouco, né? A sair daquele conflito e respirar um pouquinho, começar a respirar um pouco, né? Eu não sei vocês, mas eu já experimentei momentos de muita escuridão, né? De muito transtorno, de muita dúvida, de assim, de eu olhar e falar, imagina que tem saída aqui. Eu tô muito equivocada. Não tem como, isso aqui é muito real, não é possível que isso não seja real. E aí, é, eu sempre era convidada em direção à comunicação, né? E essa comunicação, ela pode ser através de um grupo de estudos em que você vai compartilhar, o seu treino e compartilhar o que você está pensando e sentindo com pessoas, né? Com companheiros que estão ali sustentando um lugar claro, né, que não vão confirmar e ao mesmo tempo não vão julgar isso, né, um lugar seguro em que você possa expor. Pode ser com um amigo, pode ser em oração com Jesus, com o Espírito Santo, eu superior, Mãe Divina, Centelha Divina, qualquer que seja o nome que seja aí o mais confortável para a sua mente, para nossa mente, não tem problema, assim. Mas ir em direção à comunicação, expor, entrar em contato com essas ideias, olhar para esses pensamentos e realmente, nossa, pode ser com o chat GPT. Toda ferramenta é útil. Toda ferramenta é útil. É, colocar para fora, escrever, né? Agora que a Maria colocou aqui chat GPT, eu lembrei dessa ferramenta também, que é a escrita, que, nossa, foi assim, que, que ajuda, assim, sabe? Que foi para mim, que ferramenta, assim, muito, muito, muito poderosa para mim. De escrever, só escrever, só escrever, 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 sem fazer bonito, nada, só escrever. Uma terapeuta, psicólogo, enfim, ir em direção à comunicação, sua mãe, seu pai, seu irmão, só pedir esse suporte, né? E é esse movimento de se unir a alguém, esse movimento de ir em busca, sabe? De buscar uma forma de se comunicar. Só esse movimento, ele já nos coloca em outro lugar da mente, porque ele mostra uma disponibilidade, ele é a nossa pequena disponibilidade ali na prática, né? E, e o veículo do milagre, né? Jesus fala que a oração é o veículo do milagre. A oração é o meio. O que é um veículo? É um meio, né? É um, é
um meio de transporte, né? Então, a oração é esse meio, porque na oração você se entrega, você expõe tudo que você está sentindo e pensando, né? Você entrega tudo que você pensa que precisa, né? E aí a mente ela vai clareando, né? Ela vai ficando disposta ao milagre. Eu não preciso estar totalmente lembrada da verdade para o milagre, para eu experimentar o milagre na mente ou para eu receber o milagre na mente. Porque o milagre é a correção, né? Então, não requer, né, que você esteja totalmente lembrado. Se você está totalmente lembrado e totalmente aliciente da mente certa, né, lembrado da mente certa, você não precisa de milagre, né? O milagre é uma correção. Mas a oração deixa a nossa mente disposta ao milagre, né? Vai clareando ali essa comunicação com Jesus. Porque na oração eu preciso assumir a responsabilidade pelo que eu penso e sinto. Eu preciso retomar a minha projeção, né? Epa, deixa eu olhar aqui para dentro, né? O que que eu estou sentindo e pensando? Então, através dessa comunicação, a mente vai ficando disposta ao milagre, e milagres são naturais nesse lugar, mais claro, né? É, iluminado, mais disposto, né? Então, é, é muito importante a gente ir em direção a essa comunicação. E durante, por que que me veio isso, né? Não sei se é exatamente por isso, mas durante essa comunicação, eu vou reconhecendo que o meu medo, na verdade, é da liberação. Que o meu medo não é do medo. Eu não tenho medo do medo. Na verdade, eu tô com medo do amor. E isso o Espírito Santo vai mostrando para a gente, né? Olha, você não tá com medo disso. Na verdade, é medo da cura, é medo da liberação. E isso é faz a gente voltar para a mente, né? E parar de buscar e de culpar fora, né? Mas para o ego, ele experimenta como medo, é, ele experimenta como uma ameaça, né? Porque o ego, ele quer nos convencer, né? Esse sistema que nós mesmos fizemos, a gente quer se convencer de que a gente é livre e que a verdade que vai nos aprisionar. Ele quer nos convencer, a gente quer se convencer de que isso aqui é vida. E que se eu curar, se eu buscar a cura da mente, se eu buscar a liberação da minha mente, o que eu vou encontrar é a morte, né? É esse o medo que a gente tem, que tá tudo invertido e de cabeça para baixo mesmo. Então é essencial que a gente compreenda inteiramente que é medo da liberação, porque isso me dá disponibilidade, né? Quando eu tô ali naquele ofurô, né? Como diz a Marcela Leal, naquele ofurô de merda, quando eu tô ali que não tem saída, o que pode, a lembrança que me sustenta? Não, parece muito que eu tô com medo disso, mas Jesus me garante que eu tô com medo do amor. Então, dê seu jeito. Não sei como você vai fazer isso, mas eu quero ver que é assim. Me mostra que é assim, né? Então, é importante a gente compreender que o nosso medo é o medo da liberação, da liberdade, da vida, do amor, da paz. Qual é um dos obstáculos à paz? O desejo de ficar livre dela. Então a gente tem medo da cura, a gente tem medo, e reconhecer isso é bem importante. Sentençadores. De outro modo, podem inadvertidamente fomentar a crença em que a liberação
em que liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Então, foi o que eu acabei de falar, né? A gente acredita que isso é vida e que liberdade, liberação é eu sou esse corpo, eu faço o que eu quero, eu tenho liberdade de ir e vir, né? E eu acredito que isso é liberdade. Eu coloco no corpo, né? Eu vejo o corpo, o mundo das formas como essa criação livre, né? Que é uma criação equivocada, é só uma projeção dessa culpa, né? Da culpa pela separação, que a gente já viu em outros encontros. Então, é, para o sistema de pensamento do ego, liberação é aprisionamento, né? E na verdade, o que nós experimentamos, por isso que é importante a gente olhar para o que a gente pensa e sente. O que nós experimentamos não é liberdade, porque a gente conserta aqui, solta aqui, piora aqui desse lado. Aí a gente corrige aqui desse lado, piora do outro. Aí a gente fica de um lado e do outro, de um lado e do outro, acreditando, ai, sou livre agora. E não sou, tenho que corrigir aqui. Ai, e não sou também. Aí volta, aí vai, né? É o busca, mas não acha. Busca, mas não acha. Então, isso não é liberdade, né? É aprisionamento na mente, né? Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Então, essa limitação ao corpo é a ideia também de sacrifício, né? Eu vou compartilhar aqui uma experiência que é assim, recentemente, eu acho. Eu estava olhando para uma situação e eu percebi que eu entregava, mas não entregava. Assim, eu entregava, olha, tá aqui esse pensamento, eu acho que eu gosto muito, que eu quero muito isso, nananã, que eu acredito nisso, mas não tô sentindo paz, mas eu não entregava, eu voltava, sabe? Eu realmente não entregava aquilo para o Espírito Santo e confiava e realmente com aquela honestidade. Eu via que tinha um. Entreguei, mas deixa eu ver se tá aí ainda, né? Aí pegava de volta a ideia. E, e aí, né, isso começa a ser bem desconfortável, porque parece sacrifício, né? Eu comecei a experimentar essa sensação de sacrifício, de que algo estava sendo tirado de mim, né? Que algo poderia ser tirado de mim. Esse foi o primeiro passo, eu reconhecer isso, de que, nossa, eu não tô querendo entregar isso, porque eu acho que você vai tirar de mim. Eu acho que você vai tirar isso de mim. E aí a primeira pergunta que me veio foi: isso o quê? Falei, isso o quê, né? Se você tá falando que nada, que isso aqui não é real, que isso que eu tô com medo de que você tire de mim, né? Porque para ele tirar algo de você, né, para o Espírito Santo, para Deus tirar algo de você, esse algo precisa existir, né? E ele não vai dar significado ao que não tem significado, ele não vai dar realidade ao que não tem realidade. Então vai tirar o que de mim, né? Esse foi o primeiro passo. Bom, então tá. Ficou mais, ficou um pouquinho mais leve agora, mas eu ainda tô achando que vai dar ruim se eu entregar isso aqui, né, essa ideia. E aí vem essa lembrança, né? Para o ego, perdoar é perder, sempre, né? Para o sistema de pensamento do ego. Ah, eu não vou entregar esse relacionamento aqui com a Maria, porque vai que o Espírito Santo tira de mim. Vai que ela para de falar comigo, vai que ela some da minha vida. Não, é, a ideia de sacrifício. Olha o dano, a limitação do corpo, né? O dano ao corpo, o dano a esse autoconceito.
Não vai que ela deixa de ser minha amiga, porque o Espírito Santo vai usar e não é real, ele vai tirar de mim, né? Já que é assim, então eu não vou dar espaço de entregar. Então, para o sistema de pensamento do ego, perdoar é sempre perder. Você vai entregar o seu relacionamento, aí essas ideias sobre dinheiro, espera para você ver o que, é que Jesus vai fazer com você. Você lembra como que ele vivia aqui, né? Dando realidade para tudo, né? O ego ele sai dando realidade, significado para tudo. Então é melhor você ficar com essa culpa aí, é melhor você continuar fazendo do seu jeito, porque vai dar ruim. Então, pro sistema de pensamento nosso que nós fizemos, perdoar é sempre termina, é, sempre leva à perda, né? Porque é o sistema de pensamento da escassez e da falta. Enfim. E isso acontece em função do medo subreptício de que a mente pode ferir a si mesma. E aqui a gente tem um problema de autoridade, né? É, esse lugar de que eu me criei e eu posso alterar a mente, eu posso adulterar a mente que Deus criou, que é compartilhada com Deus. Eu posso mudar a mente, eu posso mudar a natureza da mente, eu posso ferir a mente, eu posso atacar a mente, né? Nenhum desses erros é significativo porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. E aqui, essas criações equivocadas, a gente pode entender como essas projeções mesmo de culpa, né? A gente usa de forma equivocada o nosso poder criativo, a nossa capacidade criativa, projetando, né? Porque é uma capacidade inerente ao Filho de Deus. Criar é inerente, né? Criar unido ao nosso Pai é uma capacidade criativa, é uma força criativa. Só que a gente usa ela de modo equivocado, e aí a gente projeta. Então, enquanto o Espírito Santo estende, né, quando a gente está com a mente alinhada à verdade, ali desperta, a gente estende o amor. Quando a gente está identificado com o sistema de pensamento do ego, a gente projeta. A capacidade, a força, a base disso é a mesma, é a capacidade criativa. Só que a projeção é um uso equivocado dessa criação, é um uso equivocado dessa capacidade. Esse reconhecimento, né, o reconhecimento dessa criação equivocada, né, é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. Então, ó, vou repetir. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Isso acontece em função do medo subreptício de que a mente pode ferir a si mesma. Nenhum desses erros é significativo, porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. É essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Aqui entra o ego espiritualizado, né? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E aí eu nego o corpo, né? Eu nego é, o que eu estou percebendo e tento espiritualizar, né, a forma. Que a Maria até trouxe essa expressão no começo, né? Trazer a verdade para a ilusão. Então eu tento espiritualizar, né? Tento deixar aquilo ali bonito, né? Colocar uma embalagem bonita, espiritual. Então, reconhecer que eu nunca estou transtornado pela razão que imagino e que eu
estou equivocado e que só a mente se equivoca, porque só a mente está doente e só a mente precisa de cura, é um reconhecimento muito mais útil do que eu negar o mundo, negar o corpo e espiritualizar. Essa é a confusão de níveis, né? Porque quando eu nego, eu dou realidade, né? O ato de negar é dar realidade de alguma forma. Então, eu vou experimentar a confusão de níveis. E uma das coisas que eu acho que eu mais experimentei assim no começo, e agora eu observo mais assim, mas de eu ficar bem transtornada era essa confusão de níveis, de tentar trazer a verdade para a ilusão, né? De, e o desfazer disso, ele parece que foi muito assim, ainda, né? Ainda está acontecendo, porque todos nós estamos em confusão, né? Por estar acreditando nisso tudo, mas é, em determinado momento isso foi bem acentuado assim na minha experiência e foi bem. Eu experimentei muito sacrifício, porque eu acreditava muito, né? Que era preciso o sacrifício para a cura acontecer. E essa confusão, ela traz muita dúvida. É um lugar muito escuro, assim, da mente, né? E um exemplo bem simples, assim, dessa confusão. Um exemplo do que parece ser a minha experiência mesmo. Eu, eu morei 2 meses numa comunidade que praticava um curso de milagres, né? Fiquei 2 meses, depois eu voltei e fiquei quase 3, eu acho. E eu tinha momentos muito profundos de confusão de níveis, né? E eu via isso. Eu só não. Eu tinha ainda muitas dúvidas e eu acabava, às vezes, me debatendo ali naquele lugar por medo, né? Eu sentia muito medo de não ter clareza sobre aquilo, que é o sistema de pensamento do ego, né? Enfim, nada novo nesse cenário. Mas eu experimentava muito. Eu tinha momentos assim de muita confusão de níveis, assim, muito intenso. Em um dos momentos, eu estava conversando com alguém, assim, eu não lembro exatamente quem, tinham várias pessoas assim na casa, e, e eu lembro que eu estava falando de alguma experiência, e eu falei assim sobre mim, não, mas antes eu estava muito no mundo, agora é diferente. E aí eu me ouvi, né? Olha que beleza. Aí eu me ouvi assim, eu falei, gente, que coisa esquisita. E aí me veio essa pergunta, mas não é o mundo? Isso não é o mundo? Eu falei, nossa, é. Olha, eu tô confundindo aqui as coisas, né? Tem uma confusão bem clara aqui de níveis. Jesus, ó, tá aqui. Me veio não quero esse lugar da mente, eu quero a correção, corrija a minha mente, porque tem um custo, né? E é a paz da mente, o custo. Então a confusão de níveis, ela vem desse jeitinho assim, sabe? Parece que tem algumas coisas que são verdadeiras, reais, né? E aí a gente espiritualiza para parecer muito que aquilo ali é real. Não, isso aqui é real, o mundo inteiro não é. Mas essa experiência que eu tô tendo aqui é real, porque olha como ela tá muito parecida, né? Com a verdade. É um curso em milagres. A gente está aqui vivendo um curso em milagres. Não é real. Também não é real. É útil, porque eu acredito e ele usa para me levar além. Mas ainda não é real. Ainda é uma ilusão, né? Então,
essa confusão de níveis, ela. Aí quando eu via isso, eu ficava, putz, né? Aí às vezes sentia culpa por ter, enfim, nada novo no sistema de pensamento do ego. Mas é bem importante, assim, sabe, a gente olhar para isso, porque é, tem muito medo nesse lugar, medo de perder, medo de medo do mundo. A gente fica com medo do mundo, a gente fica com medo do sonho. E nós somos o sonhador, né, desse sonho. Então, um outro exemplo, né, que eu experimentava muito, desânimo com curso milagres. Nossa, estou muito desanimada. Não quero ver nem pintado de ouro esse livro azul, assim. Tô cansada disso, não tô entendendo nada, tô cansada, não quero ler, não quero ouvir, não quero falar, não quero saber. Quero um tempo, né? E, e aí é sempre esse lugar que Jesus traduz tudo pra gente, né? Isso também não é real. Tá tudo bem. Dá uma quietada, sabe? Se a resistência parece que tá muito forte, pausa, né? Também não é real, né? E, e eu sinto muito cuidado, assim, sabe, na mente com isso, para a gente não se enganar mesmo, para a gente não cair no mais do mesmo, né? Para a gente estar sempre lembrando da nossa função, que é perdoar. Então, é essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Só a mente pode criar, só a mente equivoca. Corpos respondem, corpos comunicam, corpos demonstram a decisão tomada pela mente, né? O corpo, ele é um meio de comunicação, ele comunica o que a mente decidiu, ele comunica, ele demonstra, ele encena, né? Ele mostra, mas ele não cria, ele não erra, né? O que o corpo demonstra é uma decisão que foi tomada na mente. O desejo de a defesa e o ataque foi uma decisão tomada na mente e ele está só mostrando isso, olha. A mente decidiu por isso aqui. Ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. O corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente. É o que eu acabei de falar. O corpo, ele é um meio de comunicação, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que é útil até determinado momento, né? E obviamente que a gente precisa de muita ajuda para ver que é assim, porque para a gente não é assim. No sistema, para a mente errada, né? Essa mente identificada com o sistema de pensamento do ego, o corpo, eu sou o corpo, eu sou isso aqui. Isso aqui não é só um veículo, um instrumento. Eu acho que eu sou isso, né? Então a gente precisa de ajuda para realmente ir além, assim, de experimentar algo diferente. Estar aberto para experimentar algo diferente. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Então, o corpo, ele é só esse instrumento, né? Nós estamos aqui usando esses instrumentos e em tudo que a gente parece, né, se relacionar, ele é esse. E aí eu posso decidir o para quê, o propósito, né? A quem que eu vou entregar essa ferramenta, esse meio de comunicação.
Quem é que vai usar esse meio de comunicação? E a verdadeira utilidade desse meio de comunicação está no uso, de quem faz o uso dele. Se é o ego, não vai ser útil, porque o ego não usa nada verdadeiramente para verdadeira utilidade, só o Espírito Santo. Então, se eu quero ser verdadeiramente útil, se esse é o meu desejo, então eu preciso decidir, ter uma escolha aí pelo propósito, escolher o Espírito Santo como aquele que vai usar, né? Ele ele que vai usar. E a minha parte é não interferir. Né? A minha parte é não saber. É dar um passinho para trás e não saber. Hoje eu estava conversando com uma companheira poderosa, ela estava fazendo uma expressão e, sendo bem honesta, assim, eu pensei, caramba, eu não sei aqui, Jesus. Tá aqui, ó, eu sustento aqui um lugar na mente de que eu não sei mesmo o que significa isso, eu não sei para que que serve, eu não sei nada aqui. Eu não sei o que é melhor, eu não sei o que é pior. Eu não sei o que fazer com isso, assim. Eu não sei o que fazer com isso. Mas eu confio que você sabe. Então, qual é a minha parte aqui agora? Me diz qual que é exatamente a minha parte aqui agora. Você diz que você sempre diz. Você sempre orienta. Então, vamos lá. Qual que é a minha parte aqui agora? E o pensamento que veio à mente foi: a sua parte agora é não saber. Não saiba. Ponto. É silêncio, é nada. Não tenho o que dizer. Só receber, só estar junto, só ouvir e pedir pelo milagre. É não saber nada mesmo. Minha parte aqui é não saber, é não interferir. Porque eu não sei mesmo o que está acontecendo, eu não sei, como ele diz no livro, né? Você não sabe qual é o problema que o plano está resolvendo. Você não está lembrado disso, né? Então, só que isso pode ser bem desconfortável, assim, porque o nosso desejo enquanto ego, né? Muitas vezes é trazer alguma coisa, né? E às vezes não há nada a ser feito nem dito, a não ser sustentar mesmo, que é tudo que a gente pode fazer nesses momentos. Então, é isso. Parágrafo 2. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos, mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazer. O próprio fato de teres medo faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, podes ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente
como as tuas próprias criações. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. Que é uma incoerência mesmo, né? Aqui ele traz um pouco do que ele trouxe na sessão anterior, né? A partir do momento em que eu estou experimentando estou percebendo dor física, vamos colocar uma dor física. A presença da dor, da percepção de dor, já está mostrando com quem eu estou, com quem eu escolhi na mente, né? A percepção de dor, de doença, a experiência, né? O que eu estou sentindo ali, já está mostrando que eu estou com medo, eu estou no medo, né? A maneira como eu estou percebendo já está me contando se eu estou no medo ou se eu estou no amor, né? E não é gentil, né, a gente olhar nessa situação, um exemplo que eu trouxe no último encontro, uma enxaqueca, né? Tô ali com uma enxaqueca que eu não consigo nem falar de dor. E aí não sou um corpo. Vamos lá, Jesus, me mostra aqui o que que tem na minha mente. Eu quero a cura, eu quero milagres, eu quero milagres, eu quero milagres. Eu não quero, não vou tomar remédio, porque não tem nada fora da minha mente. Com dor, porque a dor, ela indica, a percepção de dor indica que eu já estou no medo. E Jesus não vai aumentar o nosso medo. Ele não vai fazer nada para aumentar o nosso medo. Então, muitas vezes é gentil eu ir lá, tomar minha Neusa, esperar. Eu tô acreditando na mágica. Sim, vou lá, tomo a minha Neusa, tomo com Jesus. Bora lá, Jesus, vamos cá. Eu preciso tomar uma Neusa aqui, tô acreditando, vem tomar aqui também, me acompanha aqui na mente. É isso aqui, ó. Tô acreditando, corrige minha mente. Tô com sede, ó. Bebi água aqui, tô achando que matei minha sede, ó, de Deus. Tô com fome de amor, vou ali comer, vou almoçar. Tô achando muito que isso vai matar a minha fome, a minha saudade de casa. Tô acreditando muito. E só olha, ri, acena, ó, fala, ó, olha eu aqui. Tô equivocada, Jesus. E não se atacar ainda mais no estado. Eu já estou no medo, né? E aí, não, mas eu não sou um corpo, eu sou livre, porque eu não estou transtornado pela razão que imagino. Não é gentil, né? Não é amoroso, não. E a gente não aprende nada no medo, né? A gente, o que a gente aprende no medo é o pânico, né? A gente fica viciado no medo. É isso que a gente aprende no medo, é o medo, né? É isso que a gente reforça na nossa mente, né? Então, é isso que a gente ensina e aprende. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como as tuas próprias criações. Ou seja, ou- eu já estou achando que eu estou transtornado por algo fora de mim, né? Que aquilo ali não foi uma escolha minha na mente, né? Então não dá para eu perceber equivocadamente. Eu já estou percebendo algo que não está ali, né? Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres, né? Aqui entra a súplica, né? Eu quero milagres, Jesus me dá milagres. Com muito medo, a gente está ali com muito medo, com pânico e está pedindo por milagres, está pedindo por milagres. Não tem milagres nesse lugar, porque isso aumentaria o nosso medo. E ele não vai fazer nada para aumentar o nosso medo. O medo que a gente já está sentindo dele, sabe? Então, toma o remédio, faz o tratamento,
e chama o Espírito Santo para ir. Por isso que o ego resiste tanto, assim, entra com tanto ataque, porque nisso tá a leveza desse caminho. Nossa, então eu posso fazer tudo aqui, né? E ainda chamar o Espírito Santo, ainda compartilhar tudo com ele na minha mente. Ele não me julga, então não tem nada. Então eu não sou tão errada assim. Será que eu sou errado? Será que eu sou culpado? Né? Sei lá. Vai beber, vai fumar, o que, sei lá que tem aí, né? Como às vezes esse julgamento, né? Esse auto-julgamento é sempre um auto-julgamento, né? Mas é para ser leve, sabe? É para ser leve, né? Senta com Jesus, assim, ó, compartilha todos os desejos do seu coração, todos os específicos, todos os específicos, não esconde nada. Sabe, ó, tá tudo aqui, é tudo isso aqui que eu acho que eu quero, que eu preciso, que eu gosto, não esconde nada. Chama ele, olha com ele, pesquisa com ele a cor que você acha que quer da tal coisa que você gosta. Não esconde, não precisa esconder. Não é sobre esconder, é sobre não se sentir sozinho, é não confirmar a separação mesmo. E aí, aos poucos, a gente vai vendo que ele realmente, ele não julga, ele só quer amar mesmo. Ele só quer nos lembrar desse amor. É, a cada instante, a cada instante. Então vamos lá, parágrafo 3. Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. E essa mentalidade milagrosa significa mentalidade certa. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. Foi o que nós vimos anteriormente, né? Quando eu falei sobre a oração, né? Que milagres são vistos na luz. É, a oração vai deixando a nossa mente disposta ao milagre. Ela não está certa, mas ela fica disposta ao milagre, porque o milagre é a correção, né? O milagre ele só é necessário porque a percepção de erro ainda existe, parece existir na nossa mente. Nós escolhemos ainda isso. É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Nossa, esse parágrafo 4, eu vou ler rapidinho aqui para a gente encerrar, mas ele é muito perfeito. O curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Eu não sei. Olha, não se preocupar com a prontidão para o milagre, né?
Será que eu estou disposta para o milagre? Ai, será que eu estou fazendo certo? Ai, não, olha eu aqui resistindo, olha eu aqui, essa preocupação de será que eu estou? Será que, né? A dúvida, olha a dúvida. Então é dar um passinho para trás, eu não sei, Jesus, mas eu confio em você, na sua prontidão. Eu confio que ela é perfeita. A minha eu não sei. Eu acho que eu estou disposta. Eu acho que eu estou pronta, mas eu não sei. Eu não sei o que é mais útil, mais amoroso, eu não sei. Por isso que essa confiança em nossa própria prontidão, ela coloca em perigo a nossa própria compreensão. Porque quem é esse que sabe o que é prontidão e o que não é? Quem é que diz? Quem é que está dizendo isso? Quem é que está avaliando isso? Será que eu tenho capacidade de avaliar isso? Será que, será que o ego vai avaliar favoravelmente isso? Né? Provavelmente não. Ou ele vai dizer que você é melhor que alguém, ou ele vai dizer que você é pior que alguém, contanto que você seja diferente. Para ele tá ótimo. Contanto que você se sinta separado e diferente, perfeito. Então a gente não tem essa capacidade de avaliar a nossa prontidão para o milagre, né? Mas a gente confia na prontidão dele, né? De quem sabe o caminho, de quem conhece e de quem apresenta os milagres, né? Ele fala nos princípios dos milagres, não lembro qual princípio, mas eu apresento milagres, eu sou responsável por apresentar milagres, por isso pergunta a mim quais os milagres que tu deves apresentar. Não sou eu que decido, eu quero milagre aqui, ó, nesse pensamento. Eu quero milagre aqui, ó, Jesus, nesse relacionamento. Eu quero perdoar isso aqui, Jesus. Isso o quê? Então, dá um passinho para trás. E aqui é perfeito, ó. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Esse despreocupado é eu não estou julgando, eu não estou interpretando, eu não estou achando que eu sei o que é melhor, o que é mais útil para mim e para todos, né? Só que o ego ele sempre interpreta sempre desfavoravelmente, né? Ele sempre tem uma interpretação aí equivocada. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, olha aqui, ele já trazendo olha, não sei, né? Se você está achando, né, que as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo. A percepção, olha a perfeição, né? A minha percepção sobre o meu treino, a minha interpretação de que, cadê? De que as minhas inclinações, de que o meu trabalho em milagres não está funcionando. Se eu olho para o meu treino e digo que eu não estou trabalhando em milagres corretamente, que eu estou errando, essa percepção de erro, ela já mostra que o medo introduziu-se na mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo, porque a percepção de erro é do sistema de pensamento do ego. Então, se eu estou olhando para o meu próprio treino e eu estou dizendo que tem alguma coisa errada, que eu não estou perdoando, que deveria ter milagres, mas não tem milagres, porque esse milagre aqui não aconteceu, a percepção de falta e de erro já está me mostrando que o medo está ali, que o medo se introduziu na mentalidade certa. E a virou de cabeça para baixo, está invertida de cabeça para baixo. Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Vou repetir. Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo, percebi erro,
a mentalidade está disposta para o que não é certo. A percepção de erro em mim, em alguém, em alguma situação, em alguma cena, eu não estou vendo perfeição, eu preciso de correção. Eu preciso de correção. Se eu estou percebendo um erro na Jordana, na Maria ou na Dani, eu preciso de correção. Não é Jordana, Maria e Dani. Porque eu estou percebendo o erro, né? E essa percepção do erro de pensamento, né? Esse equívoco de pensamento, né? Não é que eu sou culpada agora, né? Não adianta eu não culpar Jordana, Maria e Dani e culpar Priscila, né? É a percepção da mente que escolheu o erro, né? A percepção equivocada. Então, todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Todas as vezes em que eu olhar para Jordana e ver um erro em Jordana, o que isso significa na mente? Eu não aceito a expiação para mim mesmo. Ela é errada. Eu sou vítima. Ela tem que mudar. Ela tem que corrigir. Eu sou vítima. Eu não tô, o fato de eu perceber erro não significa nada. É isso, eu sou assim, né? Eu sou errado, eu sou tão errado que eu vejo erro em tudo e é assim, eu sou assim, né? Então, esse é o momento em que eu aceito a expiação para mim mesmo. O que que é essa expiação? É o desfazer do equívoco. Então, aí eu olho para Jordana, percebo o erro em Jordana, ou na Maria, ou na Dani, e lembro, Jesus, parece muito que não está em mim. Parece muito que é a Jordana. Parece muito que é a Maria. Mas você diz que eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Então, me ajuda a aceitar a expiação para mim mesmo e desfazer isso na minha mente, a percepção de erro. Porque o que eu estou vendo lá fora é um reflexo do que eu vejo em mim mesmo, do que eu penso sobre mim mesmo. E eu tô tão desconfortável de olhar para isso aqui, que eu acho que é tão real essa culpa, esse erro em mim, que eu coloco para fora, eu projeto. Então, assim, entendo tudo intelectualmente, Jesus, mas me mostra, me leva além aqui, me mostra que nada real pode ser ameaçado. Quero uma experiência, me dá uma experiência, me mostra esse conteúdo na minha mente. Então, são resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Se tu a aceitas, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesmo. Então, a partir do momento em que eu aceito a expiação para mim mesmo, eu abençoo meu irmão. Falo, Jordana, obrigada, minha irmã, por mostrar o conteúdo da minha mente que eu estava recusando, rejeitando, negando. Obrigada por me ajudar. Abençoo Jordana, libero ela, porque eu quero liberar a mim mesma, né? Volto para dentro e penso, Jesus, eu estou muito equivocada. Reconheço, peço ajuda. Eu quero perdão verdadeiro. E nesse momento eu reconheço, né? Eu aceito a minha posição, eu aceito esse reconhecimento da expiação, esse desfazer em mim. E no momento em que eu reconheço em mim, automaticamente eu reconheço a inocência no outro. Se eu reconheço em mim mesmo, eu reconheço no outro. Porque não tem um que parece ser o outro em última instância. É só sobre uma mente, um único sonhador, né? Não são 8 bilhões de sonhadores ou 8 bilhões de roteiros, né? É uma mente acreditando que se dividiu em várias, né? Então, quando eu reconheço essa cura em mim, essa expiação, aceito aqui para minha correção e pratico a minha função, assumo a minha função, eu automaticamente reconheço no meu irmão a inocência, porque a visão de Cristo está aqui, né?
E tudo que a visão de Cristo contempla é inocência, né? O Espírito Santo traduz tudo em amor, né? Traduz tudo, tudo. Até o que parece não, como eu trouxe no começo, né? Não, não é possível que aqui vai ter um outro jeito de olhar para essa entrevista aqui sobre crimes. Como é que você vai, como é que tem amor aqui? Não deve ter amor aqui. Como é que você vai me levar além disso daqui? Me parece muito que é crime. Ah, tem um jeito. Vamos, bora. Vem comigo que eu te mostro um outro jeito de olhar para tudo isso. E te mostro que talvez, né, que você tá aí achando que é o seu irmão que não é livre, né, que tá preso aí numa penitenciária, talvez, sei, talvez você se sinta assim. Vê aí se não faz sentido, né, de um jeito amoroso. Ele nos leva além, muito além das palavras. E, uau, é isso. É isso, amores. Eu sinto que é isso por hoje. A Maria colocou aqui, vi agora. Quero muito descansar nesse não saber. Nossa, Maria, você acredita que nessa conversa que eu tive hoje, que me veio essa questão de não saber, me veio a questão do descanso, que eu falei, eu acho que a gente precisa descansar. Falei, minha irmã, para a pessoa que estava ali comigo, eu acho que a gente precisa descansar. Descansar, descansar de saber. Foi exatamente esse verbo que veio. Descansar. Descansar de saber tudo. Eu me uno muito, assim. Nossa, quero muito descansar. A minha oração é mesmo assim, pela leveza, sabe? Jesus me mostra que é leve e feliz esse caminho, porque, e é, ele tem me mostrado que é possível, sim. Tem passos que eu sei que a gente precisa dar, mas a gente não tá sozinho. Pode ser leve, feliz e com muito descanso. Vamos junto. Para quem está assistindo essa gravação aqui no YouTube, seguimos juntos, firmes, fortes e livres. E voltamos na próxima semana.